Se você acha que Novela das 8 era só um programa de TV, se prepara, porque hoje a viagem é muito maior do que isso. Neste primeiro episódio, a gente vai voltar no tempo para relembrar 10 novelas que marcaram época, começando em 1985, numa ordem totalmente cronológica, para acompanhar como o horário nobre foi se transformando ao longo dos anos. Foram histórias que pararam o Brasil, criaram personagens inesquecíveis, mudaram a conversa das ruas e fizeram milhões de pessoas correrem para a frente da televisão no mesmo horário. E o mais interessante é perceber como, a cada nova trama, a televisão brasileira encontrava um jeito diferente de surpreender, emocionar e virar assunto no país inteiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa primeira parte dessa série, porque hoje a nostalgia vai bater forte. Em 1985, Roque Santeiro virou um fenômeno ao mostrar a cidade fictícia de Asa Branca, vivendo da lenda de um homem dado como morto e transformado em santo popular. Anos antes, Roque teria sido assassinado ao defender o povo do bandido navalhada, e sua imagem passou a render fé, comércio e poder para os líderes locais. Quando ele reaparece vivo, a cidade inteira entra em choque, porque sua volta ameaça desmontar uma farsa sustentada por interesses políticos e econômicos. No centro desse abalo estão Sinhozinho Malta e Viúva Porcina, dois personagens que ajudaram a novela a entrar para a história. Escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, a trama misturava crítica social, humor e religiosidade popular com enorme precisão. Uma curiosidade decisiva é que a primeira versão da novela foi censurada em 1975 e só pôde chegar ao ar 10 anos depois. Quando finalmente estreou, virou um marco de audiência e de repercussão cultural. Até hoje, Roque Santeiro é lembrada como uma novela que divertia muito, mas também expunha como um mito pode ser mais lucrativo do que a verdade. Vale Tudo começou com uma pergunta que atravessou o país. Afinal, vale a pena ser honesto no Brasil? A novela colocava frente a frente Raquel Accioli, mulher ética e batalhadora, e sua filha Maria de Fátima, capaz de mentir, manipular e trair para subir de vida. Enquanto Raquel tenta reconstruir a vida com esforço, Maria de Fátima se infiltra no universo dos ricos usando ambição e oportunismo como estratégia. A trama cresce ainda mais com a entrada de Odete Roitman, vilã que virou símbolo de arrogância, frieza e poder. Escrita por Gilberto Braga, com colaboração de Aguinaldo Silva e Leonor Bassers, a novela virou retrato ácido do Brasil no fim dos anos 1980. A morte de Odete parou o país e criou um dos maiores mistérios da televisão brasileira, resolvido apenas no último capítulo. Outra cena eternizada foi a fuga de Marco Aurélio, dando uma banana para o Brasil. Por isso, Vale Tudo permanece tão forte, ela não contou só um drama familiar, mas expôs com coragem a corrupção moral e social de uma época. Em O Salvador da Pátria, o público acompanhou a trajetória improvável de Sassá Mutema, um boia-fria simples que acaba lançado no centro de uma engrenagem política muito maior do que ele imagina. No início, Sassá é usado por figuras poderosas e tratado como peça manipulável dentro de um jogo de interesses e conspirações. Aos poucos, porém, ele deixa de ser apenas massa de manobra e começa a despertar como liderança popular. Essa transformação chamou ainda mais atenção porque a novela foi exibida em 1989, justamente no clima da redemocratização e da volta da eleição direta para presidente. Escrita por Lauro César Muniz, a trama ficou fortemente associada ao momento político do país. Lima Duarte deu ao personagem uma mistura de ingenuidade, firmeza e carisma que fez o público comprar sua ascensão. A novela também carregava a difícil missão de substituir Vale Tudo, um sucesso gigantesco. Mesmo assim, encontrou força própria ao mostrar que, num Brasil em reconstrução, até um homem comum podia virar o centro de uma disputa nacional por poder. Tieta estreou em 1989, contando a volta triunfal de uma mulher que havia sido expulsa da própria casa e transformada em escândalo na pequena Santana do Agreste. Depois de 25 anos, Tieta retorna rica, poderosa e decidida a mexer com a cidade que a condenou no passado. O impacto de sua chegada vem justamente do contraste. Todos esperavam vergonha e submissão, mas encontram independência, ironia e força. Adaptada do romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a novela foi escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares. Beth Faria transformou a protagonista numa das mulheres mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Ao lado dela, a personagem Perpétua simbolizava o moralismo hipócrita que a novela adorava desmontar. Uma das curiosidades mais lembradas é justamente a forma como a trama criticava o conservadorismo sem perder o humor e o apelo popular. Por isso, Tieta continua tão viva na memória. Não era apenas uma história de vingança, mas uma novela sobre liberdade, desejo e hipocrisia social.
Em Rainha da Sucata, a disputa principal sai do campo e vai para a cidade de São Paulo, onde o confronto acontece entre o dinheiro novo e a velha elite em decadência. A protagonista Maria do Carmo enriqueceu com o comércio de sucata, mas continua sendo desprezada pela sociedade tradicional, que a vê como intrusa. Do outro lado está Laurinha Figueroa, vilã elegante e venenosa que representa uma aristocracia sem dinheiro, mas ainda agarrada ao sobrenome e à aparência. Escrita por Silvio de Abreu, a novela transformou esse choque social em uma trama ágil, sarcástica e cheia de conflitos cruzados. Regina Duarte deu força popular a Maria do Carmo, enquanto Glória Menezes ajudou a tornar Laurinha uma antagonista sofisticada e memorável. Uma curiosidade importante é que a novela ficou marcada pelo retrato bem urbano de São Paulo e pelo ritmo rápido característico do autor. Também chamou atenção por personagens secundários muito fortes, como Nicinha, vivida por Marisa Hort em sua estreia em novelas. No fim, Rainha da Sucata ficou lembrada porque mostrou que ascender financeiramente não significava ser aceito, especialmente num mundo onde o preconceito de classe seguia intacto. Em De Corpo e Alma, a trama parte de uma ideia forte. O juiz Diogo se envolve com Paloma, jovem que recebeu o coração de Betina, sua antiga namorada morta num acidente. A novela escrita por Glória Pérez explora esse elo entre amor, perda e transplante de forma bem incomum para o horário nobre. O conflito cresce porque Diogo passa a enxergar em Paloma ecos da mulher que perdeu, o que dá à história um tom emocional e quase sobrenatural. A produção também marcou a chegada de Cristiana Oliveira à Globo, depois do enorme sucesso em Pantanal. Mas a novela ficou definitivamente ligada a um fato trágico fora da ficção: o assassinato de Daniela Pérez, filha da autora, durante a exibição. Daniela interpretava Yasmin, e sua morte abalou o país e mudou profundamente a trajetória da obra. Por causa disso, De Corpo e Alma se tornou uma das novelas mais delicadas e dolorosamente lembradas da televisão brasileira. Mesmo assim, seu enredo central continua chamando atenção pela ousadia de unir drama romântico, medicina e destino em uma mesma história. Pedra sobre Pedra levou o público para a cidade fictícia de Resplendor, onde duas famílias rivais, os Pontes e os Batista, mantêm uma guerra antiga cheia de ódio, orgulho e disputas políticas. No meio desse conflito surge o romance entre Marina e Leonardo, filhos dos lados opostos, dando à trama um sabor de amor proibido. Escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretson, a novela se destacou por misturar regionalismo com um forte toque de realismo fantástico. Um dos elementos mais curiosos era o misterioso aparecimento de pedras preciosas quando a personagem Úrsula excitava-se, detalhe que virou marca da novela. Outro ponto muito comentado foi a presença de personagens excêntricos e situações quase mágicas, convivendo com coronelismo, vingança e paixões explosivas. A cidade parecia ao mesmo tempo real e encantada, o que dava uma identidade muito diferente à obra. Esse equilíbrio entre humor, fantasia e drama familiar ajudou a fazer de Pedra sobre Pedra uma das novelas mais originais do começo dos anos 1990. Até hoje, ela é lembrada como uma trama que ousou brincar com o absurdo sem perder a força popular. Em Renascer, Benedito Rui Barbosa constrói a saga de José Inocêncio, fazendeiro de cacau que enriquece no sul da Bahia e carrega uma marca de dor desde a morte da mulher no parto do filho caçula, João Pedro. Esse trauma contamina toda a relação entre pai e filho e dá à novela uma base emocional muito forte. Ao redor dessa história familiar, a trama mergulha em temas como terra, poder, herança e masculinidade, sempre cercados por um clima de misticismo. O símbolo máximo disso é o facão fincado no Jequitibá Rei, imagem que virou uma das mais lembradas da novela. Renascer também foi dividida em fases, mostrando a juventude de José Inocêncio antes da ascensão como coronel do cacau. Entre as curiosidades mais citadas está justamente esse tom quase mítico, que ajudou a diferenciar a obra de um drama rural mais tradicional. A novela ficou marcada ainda pelo desempenho de Antônio Fagundes e pela força do conflito com João Pedro, vivido na fase principal por Marcos Palmeira. Por isso, Renascer permanece na memória como uma história de família, culpa e poder contada como se fosse lenda. Explode Coração chamou atenção em 1995 ao colocar lado a lado duas forças bem diferentes, a tradição cigana e a novidade da tecnologia. A protagonista Dara, criada dentro de costumes rígidos de sua comunidade, vive um amor proibido ao se envolver virtualmente com o empresário Júlio. Hoje isso parece comum, mas na época, um romance nascido pela internet era assunto novo e intrigante para grande parte do público brasileiro. Escrita por Glória Pérez, a novela foi a primeira da autora no horário
nobre a mergulhar numa cultura tratada como exótica pela TV da época. Uma curiosidade muito importante é que a trama incorporou a campanha por crianças desaparecidas, exibindo fotos reais no encerramento de capítulos. Isso deu à novela um impacto social que foi além do melodrama romântico. Outro marco foi ter sido a primeira novela inteiramente gravada nos recém-inaugurados estúdios do Projac. Assim, Explode Coração ficou lembrada não só pelo casal central, mas por antecipar o romance digital e por unir entretenimento com utilidade pública de forma muito visível. O Rei do Gado começa antes mesmo de Bruno Mezenga, ao recuperar a rivalidade entre famílias de imigrantes italianos, os Mezenga e os Berdinazzi, ainda no ciclo do café. Décadas depois, essa herança desemboca em Bruno, grande pecuarista brasileiro conhecido justamente como o Rei do Gado. A vida dele muda quando conhece Luana, uma boia fria misteriosa por quem se apaixona sem imaginar, de início, o peso da origem dela. Escrita por Benedito Rui Barbosa, a novela misturou romance, saga familiar e discussão social num nível raro para o horário nobre. Um de seus grandes diferenciais foi trazer para o centro da trama o debate sobre reforma agrária e trabalhadores sem terra, especialmente através do núcleo de Regino. A novela também virou referência pelo cuidado com o universo rural, algo que Benedito dominava como poucos. Outra curiosidade marcante é o número de reprises. Ela se tornou uma das novelas mais reapresentadas da Globo. Com Antônio Fagundes e Patrícia Pilar em destaque, O Rei do Gado segue lembrada porque conseguiu ser ao mesmo tempo um grande romance popular e um retrato das disputas por terra no Brasil.